Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplandente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, Deus faz uma aliança com o seu povo. Na semana passada, nós ouvimos o que Deus fez no Antigo Testamento depois do dilúvio com Noé. A aliança entre o céu e a terra, marcada pelo arco-íris. Depois do dilúvio purificador, Deus então faz a promessa de preservar a humanidade de tudo aquilo que existe. Dias atrás, aqui em Santa Cruz, parece que quase houve um dilúvio, não é? Com aquela chuva. Mas depois também saiu um grande arco-íris nesta última semana, que se podia ver até com mais clareza da pista no caminho de Ourinhos a Santa Cruz. Então Deus faz esta aliança conosco. E Jesus mostra uma aliança muito maior. A eterna e nova aliança. É o que nós refletimos na semana passada. Hoje nós vemos que o Antigo Testamento, mais uma vez, vai apontar para o Novo Testamento. Tudo aquilo que nós ouvimos na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, sempre vai indicar Jesus Cristo. Então nós precisamos ler a palavra sempre à luz de Jesus. Na primeira leitura de hoje, nós vimos Abraão, um homem de fé, que sobe ao monte com o seu filho único
o filho da promessa que Deus havia lhe concedido, e Abraão chega a pensar que Deus quer que ele sacrifique esse filho e que isso era agradável a Deus. E há algo muito interessante, que o filho de Abraão leva um feixe de lenha ao subir até o alto monte, onde será sacrificado. Mas no momento em que Abraão está prestes a fincar a faca no peito do seu filho, o anjo então diz: Abraão, não faça isso, porque Deus sabe da sua obediência e da sua fé. Deus não quer o sacrifício humano. Deus quer que nós cresçamos na fé e na confiança. Deus não quer nenhum sacrifício humano, nem em nome dele, nem em nome da ganância, da ambição ou do pecado das pessoas. Existem ainda, em nossos tempos, sacrifícios como o aborto, vidas que são exterminadas. Existe ainda o tráfico humano, inclusive de crianças em regiões mais pobres do mundo e até mesmo do Brasil, com a finalidade de transplante de órgãos para pessoas que, para se salvar, são capazes até mesmo de comercializar a vida que é dom de Deus, não é? Existem ainda outras realidades, não é? de crianças exploradas em vários sentidos, inclusive para prostituição infantil. Então, quantos sacrifícios que tiram a vida, tiram a esperança de tantas crianças. Deus não quer isso de forma alguma. Nós vimos que o filho de Abraão foi poupado, e no lugar deste filho, lá naquela primeira leitura que ouvimos, há um cordeiro por perto, e então Abraão entende que aquele cordeiro vai ser agora ofertado no lugar do seu filho, e assim acontece. Quem é este cordeiro no Novo Testamento? Na Santa Missa nós ouvimos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Assembleia também diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. O Cordeiro é o próprio Jesus. Então nós vemos nesta passagem do Antigo Testamento uma figura, uma representação daquilo que nós vamos encontrar em Jesus Cristo no Novo Testamento. Deus Pai não poupou o seu Filho único para, no seu sacrifício, nos resgatar. Jesus foi entregue e ele também sobe ao monte. Se o filho de Abraão subiu com um feixe de madeira, no qual ele seria sacrificado, agora Jesus sobe com o madeiro da cruz. E lá no alto ele dá a sua vida por nós, e vida em resgate, para que nós tenhamos vida. E é por isso que nós devemos realmente reafirmar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso tem que estar presente na nossa oração, nos momentos mais difíceis. Se Deus é por nós, o que pode ter de maior do que Deus nessa vida? Nada, nada, nada. E Jesus nos convida a crescer nesta fé através da oração. Por isso que no Evangelho de hoje, antes dele subir o Monte Tabor do seu sacrifício sagrado, ele sobe um outro monte, que é o monte, aliás, me perdoem, antes dele subir o Monte Calvário, quis dizer, onde ele se sacrifica, ele sobe o Monte Tabor, que é o monte onde ele se transfigura, e ele leva consigo 3 dos seus apóstolos. Não são os mais queridos, mas são na verdade aqueles que precisam
a acolher esse mistério de Jesus Cristo transfigurado, para que eles não se escandalizem quando verem Jesus desfigurado na cruz. Então Jesus toma esses 3 a sós e leva para o alto do monte. O monte é o local da oração. Na semana passada, nós fomos com Jesus ao deserto, onde é o lugar do encontro com Deus e também da tentação. Hoje nós estamos no alto do Monte Tabor, que é o lugar de oração, mas é o lugar também que nos lembra que Deus nos deu uma missão. Quando Jesus se manifesta, ele se transfigura, ou seja, ele muda de figura, não é? Ele se apresenta naquela imagem dele gloriosa, com todo o esplendor. E quando nós vemos esses símbolos que aparecem no Evangelho de hoje, nós vemos que eles têm um sentido muito rico. Jesus está agora com a sua luz divina radiosa para mostrar para os apóstolos como será a sua ressurreição. Então Jesus permite que eles vejam antecipadamente aquilo que vai ser a ressurreição, para que eles não desanimem quando eles encontrarem a cruz à sua frente no caminho. Mas Pedro fica maravilhado e ao mesmo tempo com medo. É uma mistura de emoções, não é? Pedro está deslumbrado com aquilo que ele está vendo, mas ao mesmo tempo ele está completamente com medo, porque é algo completamente novo. E ele já se precipita falando que é bom ficar ali mesmo e montar 3 tendas, não é? Inclusive para aquelas 2 figuras que apareceram ao lado de Jesus, que é Elias e Moisés, que representam o Antigo Testamento. Na pessoa de Elias, todos os profetas que prepararam o caminho para Jesus, e na pessoa de Moisés, a lei de Deus que acompanhou o povo. Pedro quer ficar ali, no bem bom, naquele local. Mas Jesus mostra que depois de ver a sua glória, de experimentar, não é, com intimidade, esta presença, essa manifestação, é preciso descer o monte. Eles não podem ficar ali. Tem muitas pessoas que às vezes querem ficar no Monte Tabor. Quando fazem um encontro de casais, quando fazem um TLC, quando vão a um grupo de oração, ou qualquer outro encontro, ou até algum momento em que entram diante do Santíssimo numa capela, ou ainda na missa, quando sentem a paz, dizem assim: minha vontade é de ficar aqui, de não sair daqui, minha vontade é de nem ir embora. E Jesus diz: nós não podemos armar as nossas tendas aqui. O Senhor nos permite experimentar sua presença, sua força, mas não para que nós fiquemos na acomodação, mas para que a gente possa sair e anunciar. É isso que hoje ele diz para os seus, quando ele fala que é preciso descer o Monte Tabor. Então, quando você faz um encontro com Deus, quando você se sente tocado por Deus, não é para você fugir da realidade. A gente não pode usar a fé para a gente fugir dos problemas. A gente tem que fazer uma experiência de fé para nos sentir tão fortes com a presença de Deus, né, a ponto de nós dizermos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E esta força com a qual Ele nos reveste, nos acompanha depois que a gente sai, depois que a gente faz esse encontro de querigma, ou seja, esse encontro com o amor de Deus, não é? Ou depois que a gente sai de um momento de oração, é justamente para se transfigurar nele, ou seja, para se tornar mais parecido com Jesus Cristo, para transfigurar os locais onde nós estivermos. Se as pessoas perceberem que você traz algo de diferente, com certeza
esse é um testemunho de que você está emanando a sua fé e que a sua oração não ficou apenas naquele momento com o Senhor, mas a sua oração agora está te transfigurando, não é? Está realmente mostrando a luz de Deus para as pessoas. A paz que você experimenta quando você vem à missa, quando você comunga, quando você se coloca em oração, não é apenas para você, para o seu bem-estar, é para que você sinta assim esta presença e força divina na sua vida, mas é para que você possa levar também a Jesus Cristo. Vamos hoje então nos lembrar de que precisamos ser pessoas de fé como Abraão. E nos momentos em que nos sentimos provados, vamos ter a certeza, Deus tem um propósito que é infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Vamos reafirmar que se existem coisas e obstáculos, é justamente para que, pela fé, com o impulso da oração, a gente possa transpor. Vamos cada vez mais escutar a Jesus, como aquela voz de Deus Pai diz: escutai o meu filho amado, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, e estarmos sintonizados com aquilo que Deus está nos falando. Tudo aquilo que você hoje ouve, neste início da sua semana, tem que ecoar na sua vida ao longo dos dias que você vai viver. Então vamos levar esta luz de Deus para que o mundo seja mais iluminado com a presença dos cristãos que são um outro Cristo na vida do mundo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,